Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo a esta JE Talks MBA. Nesta conversa vamos reunir alguns representantes de vários MBAs relacionados em Portugal e damos continuidade ao caderno especial que saiu com o Jornal Económico e que pode encontrar e ler no nosso site. Vamos tirar esta oportunidade para perceber como estão os programas de MBA a evoluir face às constantes mudanças do mundo do trabalho e de que forma está o próprio perfil do candidato a mudar, e a principal questão que permanece é como é que vão as instituições que aqui estão hoje presentes tirar o pulso a essas transformações e aplicá-las nos seus programas. Questões essas, aliás, que ficam para o nosso painel de convidados de hoje, que passo a apresentar. Patrícia Teixeira Lopes, Associate Dean da Porto Business School, Paulo Soeiro de Carvalho, Diretor Executivo do ISEG MBA, Pedro Fontes Falcão, Diretor Executivo do Executive MBA, e Inês Magriço, Subdiretora do MBA da AES. Juntar-se-á mais tarde a nós Cláudia Lucas, Marketing e Admissions Director do Lisbon MBA, que se juntará mais para a frente nesta talk. Para já, Patrícia Teixeira Lopes, gostava de lhe perguntar se nos consegue, aliás, a todos, dar aqui um panorama de como alteraram estes programas em virtude da pandemia no que diz respeito aos métodos pedagógicos, aos conteúdos e até às ofertas. Sei que é uma pergunta carregada, mas se pudermos tirar aqui o pulso a como foi esta transformação pós-pandemia, no geral. Sim, com certeza. Muito bom dia, João, bom dia a todos os meus colegas também deste painel. É um gosto poder partilhar então aquilo que as inovações que temos vindo a trazer ao mercado aqui na sequência da pandemia. Começar também primeiro por dizer que efetivamente esta pandemia é um momento de grande modificação, de grandes alterações a todos os níveis, tanto no tecido empresarial, tanto no modelo de trabalho, nos modelos de trabalho, mesmo na organização social, familiar, enfim, nas mobilidades. Tudo isso, portanto, nós vinhamos nas business schools, temos muito a tendência para dizer, e é verdade, que a inovação ocorreu a um passo muito rápido e que deveríamos estar sempre a antecipar-nos ao futuro, mas de facto estes 2 últimos anos transformaram isso, levaram-nos isso ao máximo e obrigaram-nos aqui também nos próprios programas que oferecemos, porque se estamos a formar líderes, teremos que os formar de acordo com aquilo que são as expectativas, as necessidades, as exigências e aquilo que nós queremos que seja um contributo de uma business school para a reconstrução que está a acontecer agora pós-pandemia. E, portanto, tendo por base estes objetivos, na Porto Business School, o que nós temos vindo a fazer é acrescentar dentro dos MBAs e em geral no resto da oferta formativa, mas em particular nos MBAs da escola, um conjunto de características a nível de não apenas de metodologias de ensino e aprendizagem, mas também de conteúdos, de novos conteúdos e de modelos de entrega que se ajustam, a nosso ver, àquilo que são agora as expectativas dos nossos participantes. E quais são essas maiores expectativas? Aquilo que percebemos e que aprendemos com a pandemia, agora numa lógica de pós-pandemia. De facto, as pessoas estão à procura de programas mais flexíveis, mais customizáveis, tanto customizáveis a si próprios, de acordo com o seu projeto de carreira, mas também mais customizáveis em termos também de conteúdos e em termos de duração, do tempo que podem dedicar aos programas. E, portanto, durante a pandemia, obviamente, esta flexibilidade, até em termos de modelos de entrega online, físico, foi quase total. Agora estamos a reorganizar e a estruturar esses modelos de oferta, sem tirar graus de liberdade, mas numa lógica estruturada. E, portanto, o que nós percebemos foi que, por exemplo, esta combinação do online e do presencial está cá para ficar. Está cá para ficar e a Porto Business School quer continuar na oferta dessas possibilidades. E o que nós fizemos foi, tínhamos uma oferta de um MBA executivo para profissionais que têm que estar na escola, vir à escola semanalmente à sexta e ao sábado, um full-time MBA, um MBA full-time internacional, como o nome indica, full-time, portanto que obriga à presença na escola durante a semana também, e acrescentamos na oferta um Digital MBA, que foi efetivamente uma forma de trazer essencialmente dois aportes à oferta de MBAs. Por um lado, o tema da formação online, digital, ou seja, tirar o MBA onde quer que esteja, ao ritmo que cada um possa desenvolver, portanto o digital pode ser feito num ano ou até 4 anos, mas não apenas, portanto nesta questão do formato trouxemos aqui novas flexibilidades, mas também a nível de
conteúdos. E também é neste Digital MBA que trouxemos um conjunto de novos conteúdos que vêm também responder às novas necessidades de mercado, como sejam os temas do digital, da inovação, da sustentabilidade, mais da responsabilidade social, que são temas, enfim, todos eles que já estavam na nossa oferta, que já lá iremos. Incontornáveis atualmente, e também nos permitiu efetivamente ter aqui uma base nos 3 MBAs muito partilhada a nível de conteúdos pedagógicos e que enriquece definitivamente esta oferta e que vai muito de encontro àquilo que são as necessidades atuais do mercado de trabalho, das empresas e das pessoas, porque no fundo quem se senta numa sala de aula são pessoas, e é essas que nós temos que também que responder em primeiro lugar. É de pessoas que falamos quando falamos do MBA. Paulo Soeiro de Carvalho, a Patrícia referiu aqui que estes candidatos procuram flexibilidade. Que mais procuram eles? Porque parece que aquilo que motiva alguém a fazer um MBA neste momento está a mudar. Sim, muito obrigado pelo convite, antes de mais, é um prazer estar aqui convosco. Se calhar a primeira nota que eu gostava de dar era que o MBA do ISEG é um MBA executivo, é um MBA para pessoas que estão a trabalhar ou está preparado para pessoas que estão a trabalhar, portanto o programa acontece num horário pós-laboral, segundas, terças e quartas, e pegando um bocadinho naquela primeira questão, de facto a pandemia foi uma lição para todos nós e o MBA do ISEG é um MBA que é presencial, e aquilo que a escola fez foi um investimento muito grande em tudo o que tem a ver com tecnologias, sistemas que permitiram aos nossos alunos ter aulas à distância com toda a qualidade e de uma forma experiencial, o mais imersiva possível. E, portanto, nós, sendo um MBA presencial, durante estes 2 anos tivemos sempre aulas, portanto o MBA nunca se foi interrompido, e fizemos então o que tivemos que fazer, que foi ter aulas presenciais. Depois tivemos aulas completamente online, tivemos alturas em que o MBA foi completamente online, e depois ele tornou-se híbrido. E aquilo que neste momento nós estamos claramente preparados é para ter um programa que já não vai ser totalmente presencial e, portanto, estar preparado para as eventualidades que a pandemia no futuro nos possa trazer, mas para sermos um programa verdadeiramente híbrido. E o ser híbrido significa que vamos ter componentes online e vamos ter componentes presenciais. O programa vai manter-se presencial, mas vamos ter, de facto, componentes online. E aquilo que nós redesenhámos no nosso programa foi, nós temos aulas, portanto, sessões que são tipicamente as aulas que as pessoas reconhecem. Depois temos aquilo que nós chamamos labs, que são coisas completamente aplicadas, muito interativas, que podem ser realizadas em formato presencial ou podem ser em formato híbrido, utilizando plataformas como o Miro e outras. E, portanto, neste momento a escola está preparada para oferecer esta experiência aos nossos alunos. Temos um conjunto de simuladores de gestão, de marketing, e que podem ser realizados à distância, e depois temos coisas que não podem ser feitas à distância. O ISEG MBA tem 3 experiências imersivas presenciais. Tem um bootcamp a abrir na Academia da Força Aérea, tem uma experiência imersiva em Silicon Valley e tem uma experiência imersiva no ecossistema empreendedor da cidade de Lisboa. Aí nós mantemos o presencial como algo que é extremamente valioso e, portanto, esta noção clara de que há coisas que podem e devem ser feitas online, há outras que são completamente presenciais e outras que podem ser ou não online ou presencial, é aquilo que tem transformado o nosso programa numa coisa cada vez mais híbrida e que nós temos que continuar. Uma nota do online é que também permite fazer coisas interessantes. Nós temos um conjunto de keynotes e masterclasses na transformação digital, na questão da sustentabilidade, na questão da liderança, na questão do design e do empreendedorismo. E estes keynotes, estas masterclasses, ao serem feitas online, nós podemos, e estamos a convidar pessoas de qualquer sítio do mundo, que se calhar muito dificilmente nós teríamos a possibilidade de trazer a Lisboa com esta flexibilidade e com esta capacidade. Claro. Inês Magriço, mas importa perceber como é que o perfil de aluno e de candidato tem de facto evoluído. Que pessoas são estas que neste momento procuram? Já percebemos com esta flexibilidade toda do digital, do híbrido, aquilo que há um ano muito frequentemente chamávamos de blended learning em vários programas, de que forma é que isso atraiu um novo perfil de alunos? Muito obrigada pelo convite, boa tarde a todos, é um gosto estar aqui convosco e de facto é muito entusiasmante também ser chamada a responder esta pergunta, porque notamos que os potenciais candidatos a um MBA também estão alinhados com as mudanças ao nível
do mundo digital e que procuram maximizar as suas competências de liderança, de análise de negócio e de tomada de decisões em qualquer cenário, não é? Com pouca informação e com uma grande convicção em termos de valores. A AES procura precisamente isso, não é? Manter os seus valores e adaptar-se às mudanças da sociedade atual, e os candidatos revêem-se nessa postura, nessa lógica, e o facto da AES ter uma rede de escolas internacional, da qual faz parte o IES, e ter acesso ao mundo global que está a outros ritmos em termos de evolução económica e social, também nos dá uma abrangência em termos de conteúdos e uma profundidade em termos de abordagem que nos parece que é diferenciadora em termos de proposta de valor do nosso programa de executivos. Por isso penso que realmente é muito vantajoso termos participantes com backgrounds muito diferentes, com experiências profissionais muito diversificadas, que tornam o programa muito enriquecedor, tanto pelo contacto com experiências de outros participantes, como com os professores que têm um nível e um grau académico muito maduro e experiências profissionais também muito enriquecidas, e todo o âmbito internacional que tem o MBA da AES, tanto pelo contacto pessoal e direto com escolas, como com participantes que vêm às semanas internacionais que a AES proporciona no programa do MBA. Pedro Fontes Falcão, há pouco Patrícia referia que estes programas vão sendo cada vez mais alinhados com temáticas de sustentabilidade, temáticas de trabalho remoto, tudo aquilo que sabemos que são as tendências que vieram inevitavelmente herdadas da pandemia, mas que não vão a lado nenhum. Como é que acredita que os programas se vão conseguir alinhar com essas tendências globais daqui para a frente? Bom dia a todos. Antes de mais, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui convosco. São temáticas que algumas delas já existiam, mas ainda com pouca preponderância, digamos assim, e que em alguns casos a pandemia acelerou. As questões do trabalho, claramente, na nossa unidade curriculares, por exemplo, ligadas à área de gestão de pessoas e de liderança, questões que se começam a colocar cada vez mais, que é como é que eu consigo ter uma cultura e manter uma cultura de empresa quando a maior parte das pessoas não está lá, como é que eu consigo atrair e reter talento, quando, repito, muitas vezes conheço, e vocês também conhecerão, jovens que entraram em empresas, se calhar há quase 2 anos atrás, e alguns deles, se calhar, quase nunca lá foram. E, portanto, essa temática de atrair, reter talento, a questão de conseguir manter uma cultura de empresa forte, são temas que cada vez mais procuramos endereçar e colocar em discussão na turma. Isto é um Executive MBA, portanto, são pessoas com experiência profissional em média de cerca de 15 anos, e portanto, geram debates bastante interessantes. A nível da sustentabilidade, claramente é algo que também está em grande evolução. Nós temos, no final do curso, uma deslocação à London Business School, que vai ocorrer agora no muito curto prazo, para os que estão a terminar o curso, e a temática-chave vai ser o ESG, portanto, Environment, Social e Governance, porque realmente são temas que são cada vez mais relevantes e que temos que enquadrar não só dentro das diferentes unidades curriculares, que também o estamos a fazer, mas neste caso vamos dar um grande destaque, e neste caso na London Business School, precisamente sobre essa temática. Mas são temas que a sustentabilidade, nomeadamente, que acabam por entrar em diversas unidades curriculares e também através de pessoas que convidamos para participar em sala de aula ou mesmo fora de sala de aula, abordar este tipo de temáticas. Patrícia Teixeira Lopes, percebemos que estas temáticas são centrais no mercado de trabalho e cada vez mais serão, mas quem procura um MBA geralmente procura um MBA para crescer no mundo profissional, crescer a nível de carreira, pode muitas vezes nem sequer sair da empresa onde está e crescer dentro dessa mesma empresa. Percebemos isso neste especial do Jornal Económico, mas como é que os MBAs estão a evoluir para responder àquelas que também são as necessidades do mercado de trabalho? Os líderes que as empresas precisam não são os mesmos líderes que tínhamos há 5 ou há 10 anos.
Não, de todo. Portanto, isso obriga a escola a estar completamente e sempre em constante relação com o mundo corporativo, com o mundo do trabalho. Nós temos instâncias formais, inclusivamente criadas, comitês de estudo em que isso aconteça, em que temos, portanto, membros formais que fazem parte do comitê para análise dos planos de estudo e das atividades complementares, portanto, são membros de empresas que participam também em alguma fase na atualização e no redesenho dos conteúdos de programa e, portanto, estamos estar sempre e em constante ligação com o mercado e atenta às necessidades que nos leva efetivamente a estarmos também constantemente a fazer essa atualização de conteúdos. Nós na Porto Business School, para além dessa relação muito próxima que temos com o mundo corporativo já da ADN, de governance, diria eu, temos também aqui muita flexibilidade para incluir conteúdos novos, disciplinas novas e professores novos, portanto, aqui muita dinâmica conseguimos imprimir, mesmo em programas longos, como são os MBAs, e obviamente que são creditados e são acreditados pela Universidade do Porto, acreditados internacionalmente, isso às vezes traz alguma, enfim, inércia neste dinamismo, mas nós conseguimos manter aqui um grande ritmo na inclusão de novos conteúdos e, portanto, todos os anos não há nenhuma edição do MBA que não tenha novas disciplinas, que se altere conteúdos programáticos de disciplinas que são lecionadas e, portanto, tanto a nível de obrigatórias como de opcionais, naturalmente as opcionais permitem maior dinamismo e temos, por exemplo, já neste momento temáticas de blockchain, de inteligência artificial, de analytics, enfim, todas essas temáticas são imediatamente incorporadas nos conteúdos curriculares e para isso também temos muita flexibilidade em convidar professores especialistas nessas matérias e, portanto, que trazemos para a sala de aula ou, pelo menos, como oradores convidados, também sempre oradores, trazemos sempre, portanto, esta relação entre a teoria, portanto, fundamentos, conceitos teóricos, estamos a falar de um MBA, mas também com os case studies e os exemplos práticos que trazemos com oradores convidados e, como dizia o Paulo Carvalho, que agora é possível trazê-los de qualquer parte do mundo e que entram num clique dentro de uma sala de aula e que partilham ali de imediato o que mais inovador têm vindo a aplicar nas suas corporações. E, portanto, este dinamismo é muito importante, nós temos de estar muito atentos, é exigente para o diretor de programa, é exigente para os professores que se têm que adaptar. Um programa tão clássico como Finanças Empresariais tem neste momento obrigatoriamente que incluir um módulo de finanças verdes, de finanças sustentáveis, portanto, mesmo as disciplinas que são o core de um MBA em qualquer parte do mundo e que há 30 anos fazem parte do MBA, têm que todos os anos serem de facto atualizadas e essa é um objetivo, é uma responsabilidade, estamos sempre muito, muito, portanto, atentos a essa situação. E portanto, é desta forma que conseguimos estar e, obviamente, como eu dizia, ouvindo os alunos e os antigos alunos, portanto, enfim, há aqui toda uma iteração que se faz. Uma troca entre os alunos e a própria instituição. Diversos stakeholders para podermos ter aqui os conteúdos que interessem. Falou de carreiras, deixe-me também trazer o tema, porque é muito importante pensar que os alunos de facto vêm para ter uma evolução na sua carreira. E, portanto, é também fundamental que a escola também propicie esse acompanhamento e essa estruturação do que é que pode ser a carreira depois de um MBA. Isso normalmente é feito em sede própria, ou seja, em complemento à estrutura curricular e pedagógica do programa, e portanto temos um serviço de carreiras que desenvolve um programa paralelo ao plano curricular, portanto é um projeto, um plano à parte ao longo de todo o MBA, e que neste momento na Porto Business School, portanto iniciamos o ano passado, uma metodologia que também se tem provado muito, muito interessante, uma metodologia de desenvolvimento de carreira com base no life design e que nós chamamos que
Career Design, ou seja, cada vez mais nós percebemos que a gestão da carreira deve estar na mão da pessoa, sou eu que quero gerir a minha carreira e tenho que ter ferramentas, tenho que saber como é que eu posso desenhar, redesenhar várias vezes, porque nós vamos trabalhar até aos 70 anos, não é? Ao longo da nossa vida, e são essas ferramentas de desenho de vida, mas que nós aqui transportamos para o desenho da carreira que estamos a transmitir e a transferir para os nossos alunos da MBA ao longo também do programa. Sem dúvida, e no especial que publicámos com o Jornal Económico, a vossa alumni Filipa Ferreira dizia isso mesmo, que ao longo da carreira profissional privilegia coisas diferentes e pretende coisas diferentes, e que isso também é uma função que é feita com o MBA. Paulo Soares de Carvalho, também uma ex-aluna vossa do ISEG MBA, a Marta Ferreira Bento, disse-nos neste especial que uma grande componente era o empreendedorismo. Ora, temos MBAs que estão a começar neste momento a implementar no seu programa componentes empreendedoras. Aquilo que antes achava que era um programa de executivos para líderes de grandes empresas, está neste momento também a formar gestores de projetos empreendedores. Que importância é que isso tem para estes programas? Sim, é muito importante e é um sinal da transformação que os MBAs têm vindo a ter ao longo dos últimos anos, já há algum tempo. O MBA antigamente era um programa que era focalizado nas áreas funcionais de uma organização, e, portanto, nas áreas da gestão, portanto, da estratégia, das operações, gestão de recursos humanos, o marketing, etc. E aquilo que se percebeu foi que, aliás, nós quando redesenhámos o programa há 2 anos, tentámos ir ao encontro daquilo que eram as grandes transformações que estavam a acontecer no mundo em geral, nas empresas, na indústria, na tecnologia, etc., e incorporamos aquilo que nós chamamos, temos uma componente importantíssima de liderança, desenvolvimento pessoal, que é uma área fortíssima, muito importante nos MBAs e no nosso também, mas aquilo que nós tentamos fazer foi captar essas transformações naquilo que nós chamamos Strategic Streams. E, portanto, temos um que é como é que as organizações e as pessoas podem olhar para o futuro, ou seja, identificar essas grandes... Aliás, a crise que nós estamos a viver agora remete-nos para a necessidade de nós percebermos o que é que está a acontecer no mundo, porque às vezes aquilo que transforma uma empresa, uma organização, podem não ser questões completamente transacionais e podem ser grandes mudanças. É importante um gestor, um líder do futuro, perceber o que é que está a acontecer. Nós temos parcerias com o World Economic Forum e com o Copenhagen Institute for Future Society para essas áreas. Depois a gestão toda que tem a ver com a transformação tecnológica e digital, temos a parceria com o técnico. A questão do design, da agilidade e da questão da sustentabilidade são 2 streams importantes, e temos um stream que é só sobre empreendedorismo e inovação. E aí temos também um conjunto de parceiros, temos a parceria com a Universidade de São Francisco, temos a parceria com a Startup Lisboa, que é um dos principais atores do empreendedorismo em Portugal, e aquilo que nós fazemos na área do empreendedorismo é, nós começamos desde quase o início do programa a dotar as pessoas daqueles que são os conceitos principais sobre empreendedorismo, que hoje em dia já não são coisas laterais que eventualmente um gestor pode ou não saber. Hoje em dia qualquer gestor, qualquer líder tem que perceber o que é uma startup, mesmo que não tenha, mesmo que não seja um empreendedor, tem que saber o que é uma startup, tem que saber um conjunto de conceitos de base de empreendedorismo. Depois, e aí as pessoas começam também logo a trabalhar em grupo sobre que projeto é que podem começar a desenvolver. Depois fazem um acelerador, nós chamamos um Innovation Lab, dentro do programa, e depois mais tarde, então aí sim, começam a ter uma experiência imersiva na cidade de Lisboa, com a própria Startup Lisboa, e conhecem todo o ecossistema e todos os players importantes na área do empreendedorismo, investidores, grandes empresas tecnológicas. A corrida aos unicórnios, digamos. Exato. Não, os unicórnios, quer dizer, há muitas pessoas que criam novas empresas e que não têm qualquer tipo de ambição nem desejo de criar um unicórnio. Têm o desejo de criar uma excelente empresa, uma empresa que seja sustentável no tempo, que crie emprego, crie valor e que possa contribuir para a nossa economia. Claro que os unicórnios digamos que é uma coisa que capta a atenção das pessoas. Mas depois aquilo que acontece é, 6 meses do final do nosso programa é fazer um Capstone Project. E o Capstone Project é, a partir dessa altura, as pessoas têm a capacidade de aplicar estes conceitos e desenvolverem um projeto. E esse projeto é apresentado em São Francisco, em Silicon Valley, e é apresentado também, digamos que em Portugal, na fase final de todo o nosso programa. Portanto, empreendedorismo não é uma cadeira, não é um módulo, é um stream completo, transversal a todo o nosso MBA. Pedro Fontes Falcão, se o empreendedorismo é um mindset e um stream constante em alguns programas, há valências que são comuns a todos, e uma delas é referida frequentemente por ex-alunos de MBA, que diz respeito à partilha constante de experiências com pessoas com backgrounds completamente diferentes. Portanto, temos economistas a trabalhar com executivos da indústria farmacêutica, ou engenheiros a trabalhar com designers.
Que importância é que este caldo, este guisado de experiências traz para um MBA e para os alunos dele saem reforçados com valências de outras áreas? É uma ótima pergunta, é algo que nós, aliás, no processo de seleção sempre tivemos em conta, que é assegurar que a turma é diversificada em termos das suas experiências profissionais, setores de atividade onde trabalham, das áreas funcionais onde estão, e essa diversidade acaba por ser interessante não só a nível depois da discussão em sala de aula, que se gera, e as opiniões diferentes que surgem, as perspectivas diferentes que surgem. Também a importância da diversidade em termos de idades, porque temos pessoas desde os 20 e muitos até aos perto dos 50 anos, e portanto também aí perspectivas por vezes diferentes. E portanto na sala de aula isso é obviamente relevante, e depois também nos trabalhos de grupo que desenvolvem ao longo do Executive MBA, cujos grupos são definidos pela direção precisamente para assegurar que também dentro de cada grupo de trabalho há essa diversidade precisamente também para grupos de trabalho esses que são os mesmos durante os 2 anos. Os grupos de trabalho, temos várias situações. Temos um grupo de trabalho que acompanha as unidades curriculares, e depois temos grupos de trabalho diferentes em experiências diferentes que nós temos. Por exemplo, criámos há quase 20 anos atrás uma parceria com a Escola de Liderança dos Fuzileiros, e aí eles vão ter atividades enquadradas no contexto da unidade curricular de liderança e motivação, e aí os grupos são diferentes. Por exemplo, temos também unidades curriculares em que eles têm que, em 24 horas, pensar num novo negócio e depois fazer um pitch no final, uma apresentação curta perante um júri. E aí também os grupos são alterados. Portanto, pretende-se que os alunos tenham experiências e contacto com diferentes elementos da turma, precisamente porque o networking é uma parte muito importante também do curso. Por isso é que nós focamos muito no presencial. Obviamente não deixamos de alavancar o digital quando necessário, mas as nossas experiências e aulas, o objetivo é sempre o máximo possível presencial, porque obviamente é aí que as pessoas estão juntas, é aí que as pessoas partilham mais facilmente as suas experiências e interagem. Inês Magriço, imagino que discorde. Concordo e discordo, sendo que a AES realmente também privilegia o presencial e mantém a possibilidade do online com os laboratórios que criou e com as salas que replicam a experiência presencial na perspectiva do digital, também para nós estarmos em linha com os temas atuais da gestão responsável, da sustentabilidade, da transformação digital, da liderança 4.0, e vemos a pandemia como uma oportunidade de reinvenção. Também a AES revê os seus programas periodicamente, tendo sido a última revisão feita em 2020, em plena pandemia, em que nós realmente alicerçámos os valores principais e adquirimos também a flexibilidade necessária para adaptarmos às novas tendências. Na AES também há uma tutoria que é feita tanto pelo professor coordenador do grupo onde a pessoa trabalha, do grupo em termos de estudo dos casos, não é? Sendo que a AES aposta no método do caso e foi a escola pioneira na aplicação do método do caso cá em Portugal. Temos também outros grupos, no caso do projeto de empreendedorismo, que é o projeto final do programa de MBA, com a possibilidade de criar uma empresa a apresentar chave na mão para uma sessão pública dirigida a investidores e que realmente é uma aposta significativa na sustentabilidade e no empreendedorismo dos participantes do programa. Também temos a possibilidade de escrita de casos que são valorizados pela sua aderência à realidade e pela potencialidade de enriquecer a aprendizagem. Também
também há a possibilidade de participarmos em simuladores, tanto nas cadeiras de marketing como de operações, como de outras possibilidades de contacto digital com o mundo real, e essa experiência de aprendizagem é muito enriquecedora para todos os participantes, havendo também um contacto permanente com a realidade internacional, tanto com as viagens às universidades parceiras, o IES, a Universidade de Meiji em Tóquio, uma universidade na Áustria, Dano. Também recebemos participantes de outras universidades, nomeadamente do Brasil, os austríacos, outros participantes que queiram participar nos nossos programas, para nós realmente darmos essa abrangência internacional e também suscitarmos a necessidade da cooperação e da solidariedade, tanto ao nível da própria turma, e aqui na AES esta componente é muito, muito forte, e também na edição especial do MBA, o título que foi dado ao meu artigo foi precisamente que a concorrência principal é de cada um consigo próprio, e isto experimenta-se e experiencia-se em cada contacto com a AES e com todas as pessoas que fazem parte do ecossistema de aprendizagem que é criado aqui na AES. Penso que já temos connosco, sim, já temos, e vamos deixá-la a conversar também um bocadinho connosco, Cláudia Lucas, Marketing and Admissions Director do The Lisbon MBA. Cláudia, muito boa tarde, seja bem-vinda a esta JTE Talks. Muito boa tarde a todos e, antes de mais, muito obrigada ao Jornal Económico por este convite. Cláudia Lucas, muitas vezes com os MBAs ouvimos falar de soft skills e hard skills, mas cada vez mais alunos tanto da Lisbon MBA como de outros dizem que as soft skills são de facto aquilo que perdura e as hard skills ao fim de uns anos são apenas cadeiras que se tiveram. Concorda? Que importância têm estas soft skills? João, é uma excelente questão e eu diria que vamos começar primeiro por brevemente definir o que é isso de soft skills e hard skills. De facto, hard skills são as nossas competências técnicas, normalmente adquiridas numa licenciatura ou numa formação. Já soft skills são, de facto, competências comportamentais e interpessoais. O que é que isto significa? Alguns exemplos: pensamento crítico, criatividade, capacidade de resolver problemas complexos. Eu diria que ambas são fundamentais. No fundo, umas trabalham mais com o lado direito do cérebro e outras com o lado esquerdo, mais com a lógica. De qualquer forma, se nos lembrarmos que vivemos em momentos de rápida mudança, o denominado VUCA World, é um facto que as soft skills, aquelas que nos permitem adaptar e responder rapidamente a situações inesperadas e tirar o melhor partido das oportunidades que vão surgindo, são aquelas que hoje em dia mais falam, mas é verdade que umas dependem das outras. Um bom exemplo é um cirurgião. Um cirurgião obviamente precisa de competências técnicas, mas também depois todas as competências mais comportamentais, emocionais, interpessoais. Portanto, eu diria que tem que ser best of two worlds. Fazendo aqui um paralelismo com o The Lisbon MBA, o que é que se passa nos nossos programas? Nós estamos constantemente a inovar e a trazer, no fundo, para os nossos programas as atualizações necessárias para que os nossos alunos possam responder às necessidades e antecipar até as futuras necessidades que vão surgindo no mundo corporativo. E neste momento eu diria que podemos identificar alguns blocos importantes. O primeiro é a transformação digital dos negócios, sem dúvida, e portanto uma hard skill, claramente. Outra, toda a preocupação em torno da sustentabilidade. Outra, da transformação dos modelos de negócio e mais ligado ao empreendedorismo. E uma quarta que eu diria mais ligada ao propósito, e o propósito tem muito a ver com a nossa capacidade de termos um impacto positivo nas nossas organizações, mas na sociedade de uma forma global, e esta sim mais na área das soft skills. Dito isto, o que é que nós estamos a fazer nos nossos programas, por exemplo, em termos de sustentabilidade? Foi transversalmente incluído em todas as cadeiras
uma componente de ESG e temos cadeiras obrigatórias e optativas também nesta área. Na parte da transformação digital dos negócios, aí Big Data, Data Analytics, tudo isto está reforçado nos nossos programas. Empreendedorismo, claramente, a nossa parceria de longa data com o MIT tem aqui esta componente, e é uma cadeira que é dada pelo professor Bill Ollett, que é internacionalmente conhecido nesta área. E todos estes aspectos têm sido, de facto, de uma forma contínua atualizada nos nossos programas. Na área das soft skills, temos 2 programas de liderança, em cada um no International MBA e no Executive MBA, e estes também têm sido alvo de muitas atualizações para responderem, dentro das soft skills, aquelas que são mais procuradas pelas organizações nos dias de hoje. Aquilo que eu falava, o pensamento crítico, a criatividade para abordar negócios, e estas duas juntas, na verdade, dão-nos a capacidade, ou uma grande parte da capacidade para resolver problemas complexos. Tudo isso tem sido considerado, a nossa capacidade de termos self-awareness e de nos gerirmos a nós próprios para depois poder gerir efetivamente equipas, e só aqui 2 pontos que introduzimos este ano nos nossos programas: uma colaboração com a McKinsey em High Performing Teams, que é uma área em que eles têm uma grande expertise, e uma parceria também com a Marinha Portuguesa, que permite de facto o desenvolvimento deste team building e desta organização da equipa. São 2 exemplos claramente que eu gostaria de destacar. Ou seja, em resumo, ambas são fundamentais para realizar o nosso full potential, e até podemos pensar num exemplo que eu acho interessante, que é, à medida que vamos evoluindo nas organizações e que temos cada vez cargos mais seniors e que nos aproximamos dos C-level positions, eu diria até que as hard skills tornam-se as soft skills, porque na verdade o que precisamos é de capacidades sólidas de liderança para liderar com agilidade, com propósito, para fazer um empowerment das equipas e, no fundo, fazer aquilo que é a nossa missão no Lisbon MBA, criar ou desenvolver principal global leaders que são capazes de ter um impacto positivo nas organizações e na sociedade, tendo em conta o triple P, portanto, o Profit, Planet and People. João, acho que é mais ou menos esta a ideia, portanto, ambas são fundamentais. Que peso tem também este lado internacional da Lisbon MBA no sucesso do programa? Sabemos que há aqui um intercâmbio com o MIT Sloan. Isto destaca o programa de alguma forma de outros que existem no país? Vivemos num mundo global. Vivemos num mundo cada vez mais global e, como referimos anteriormente, em constante mudança. Portanto, formar líderes globais com uma visão global é determinante e faz parte da nossa missão. Só com esta e a parte internacional dos nossos programas é um dos pilares da nossa proposta de valor, o Truly Global Experience, que permite aos nossos alunos no fundo, desenvolverem esta visão global, esta visão que depois é capaz de lidar e tirar o melhor partido da diversidade. Diversidade no contexto que seja, diversidade cultural, diversidade em termos de nacionalidade, portanto, diversidade no seu, a riqueza da diversidade. E como é que nós providenciamos esta Truly Global Experience? Há vários aspectos, o João referiu a nossa parceria de longa data com o MIT, em que os nossos alunos têm a oportunidade de fazer um programa de imersão no MIT em Boston e desde logo são expostos aos melhores professores do mundo, certamente, têm company visits, vivem o ambiente empreendedor de Boston e tudo isto contribui para uma experiência internacional. É o aspecto fundamental do nosso programa, mas não é o único em termos de aprendizagem e de exposição a um contexto internacional. Há vários outros momentos, vou referir apenas alguns. Nós temos o exemplo, o International Consulting Lab, que é onde os alunos podem desenvolver um projeto de consultadoria a nível internacional e fazem-no em parceria com alunos de uma outra business school. Isto dá-lhes de facto esta visão global, o tirar o melhor partido desta diversidade de todos estes elementos. Mas não só.
poderão, o facto também de termos turmas extremamente internacionais, ou seja, só a título de exemplo, no International MBA, mais de 50% dos nossos alunos são internacionais, e a nossa faculty, os nossos professores, também há uma percentagem substancial internacional. O que é que significa? Significa que o ambiente de aula, o ambiente de discussão que se gera nas aulas é o que nós chamamos um highly engaging environment, porque e no processo de seleção e de admissão dos nossos alunos, isso é um dos aspectos fundamentais a ter em conta para haver esta experiência de aprendizagem com esta perspectiva global. Portanto, em cada candidato, nós avaliamos, obviamente, o potencial individual, mas também o efeito sinergético que ele irá trazer para a classe nesta partilha de experiências e de aprendizagens constantes. Portanto, diversidade em todos os seus aspectos, cultural, de nacionalidade, de background académico e profissional, tudo isto é tido em conta para que possam sair do Lisbon MBA com esta visão global e tornarem-se aquilo que nós chamamos os principal global leaders. Muito obrigado, Cláudia Lucas. Obrigado também, Inês Magriço, Pedro Fontes Falcão, Paulo Soares de Carvalho e Patrícia Teixeira Lopes, pela vossa disponibilidade e por se terem juntado a nós nesta iniciativa. Muito obrigado aos 5. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigado também a si que esteve desse lado a assistir. Já sabe que pode recordar o especial que deu mote a esta conversa em leitor.jornaleconómico.pt e rever esta e outras JE Talk sempre quiser na JETV do Jornal Económico e nas redes sociais. Da minha parte é tudo. Tenha uma continuação de uma excelente tarde.